Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco, nessa manhã de terça-feira, dia 16 de março. Aqui está também conosco sempre o único Padre Renan. Padre Renan que queria fugir hoje, porque tem um convidado especial, vocês lembram, né? Eu queria fugir, mas não me deixaram. Mas tô brincando, uma alegria estar com vocês em mais essa semana que começamos. E, pois, como falou o Padre Renan, temos um super convidado hoje, o nosso grande diácono René. Padre Felipe, Padre Renan, obrigado pelo convite. Nossa senhora, finalmente vocês me chamaram, né? Neste podcast que estou seguindo há vários meses. Pouco a pouco. Estamos aí ainda organizando atividades. Na verdade, é nosso segundo super convidado, né? Se vocês lembram, tivemos o Padre Danilo Stradioto, que pois, trabalha lá em São Paulo com as vocações, esteve falando conosco com as vocações. E o Padre René, que está aqui, diácono daqui um tempo, ele vai contar um pouquinho agora sobre a vida dele e tudo, pois até o que ele está fazendo, e depois a gente vai começar, porque hoje o programa vai ser só dele só. Eu só vou dar uma introduçãozinha de como foi a semana para Renan, pois se quiser pode começar aí falando aí o que teve por aí nesses dias. Lá na querida Diocese de Joinville. De fato, antes de começar falando, o que eu queria comentar é que sim, queríamos ter convidado o diácono René para vir antes, mas a agenda dele é tão apertada, tão compromissado com suas redes sociais, que estava difícil encontrar um tempo. Se vocês não sabem, o Padre René já é meio famoso. Não vou colocar dizer que ele é muito famoso, porque ele tem só mais de 500 mil de inscritos e seguidores no TikTok. Por isso que depois desse episódio o nosso podcast vai bombar. Não, eu espero que ele nos marque pelo menos, né? Para a gente poder ter mais seguidores aqui. Mas como estava falando, pois é uma alegria tê-lo por aqui. Mas conta aí, Padre Renan, você quer escapar aí? Não quer dizer que você esteve na praia, não sei, segundo isso, trabalhando? Não, fui fazer meu retiro, mas eu publiquei, hein? Quem me segue ali pelo Instagram sabe que foi publicado, né? Eu não gosto de esconder as coisas. Eu fui fazer um retiro de descanso na praia, estava muito estressado, então eu fui dizer, vamos rezar um pouco na praia, enquanto a gente pode, né? Porque com esses negócios de que abre e fecha, ninguém sabe mais o que a gente pode fazer. Mas na quinta noite eu fui para a praia da Enseada, ali em São Francisco do Sul, e passei a sexta-feira de manhã lá rezando, caminhando, descansando, lendo um pouco, almocei lá e já voltei para Joinville trabalhar. Como vê, não é que a gente tem muito tempo livre, mas uma manhãzinha para a praia de vez em quando, fazia muitos meses que eu não conseguia, mas dessa vez consegui, graças a Deus. Mas o mais importante que eu fiz não foi esse momento, que eu não ia contar, mas o Padre Felipe já deu com os dentes aí, né? Mas dado que o mais importante que eu fiz realmente essa semana, além das direções espirituais e missas, como sempre você que nos acompanha sabe que os padres vivemos atendendo as pessoas, né? Nas suas casas ou no seminário, em direção espiritual, esse ministério tão bonito que a gente faz. Mas além disso, o que eu fiz foi preparar um casal para o seu matrimônio. O Padre Felipe faz muito isso aqui em Curitiba, mas foi a primeira vez que eu tive pessoalmente preparando um casal. Foi muito bonito, né? Então, o casal, a Ellen e o Jason, lá de Joinville, a Ellen é do Reino Christi, né? E me pediram prepará-los para o casamento. Se Deus quiser, eles vão casar-se ainda nesse final de mês de março, início do mês de abril. Tem uma situação aí que está complicando um pouco a questão da data. A Ellen foi, eu não vou dizer mini consagrada, porque não existe isso, vão ficar bravas as consagradas, mas a Ellen foi do centro estudantil. Sabem que o movimento Reino Christi, nós temos as leigas consagradas, e antigamente, hoje não existe mais, mas antigamente elas também trabalhavam a vocação desde a adolescência das meninas. Então a Ellen foi uma dessas adolescentes que esteve nesse centro estudantil vocacional das consagradas, viu que não era a vocação dela a vida consagrada e hoje está já às portas de receber o sacramento do matrimônio. Muito feliz, foi muito bonito preparar esse momento junto com eles. E depois um outro momento muito bonito que eu tive foi a minha primeira vez com o povo, que eu tive a alegria, também o diácono René estava lá comigo, tive a alegria de poder celebrar a missa em rito extraordinário. Eu já tinha vivido essas celebrações sem povo, né, eu sozinho, mas com o povo foi a primeira vez. Aquele pessoal das famílias educadoras de Santa Catarina, vocês devem conhecer aí a Paty e o Diego, da página do Instagram Educando para o Céu. Paty e Diego, dá um alô aí para nós também, para fazer publicidade, a gente, né? Poder ser mais escutado um pouquinho.
mas são famílias de homeschooling, lá de Santa Catarina, famílias que buscam a formação, a abertura à vida, a formação espiritual dos filhos, né, e o homeschooling, famílias de cunho mais tradicional, conservador dentro da igreja, um grupo de família muito bonito. E eu tive com esse grupo ali em Joinville, fizeram um encontro deles e eu fui celebrar a missa e me pediram a missa de rito extraordinário. Então foi muito bonita porque foi a minha primeira vez celebrando com o povo, né? Tive ali meus perrengues como missal, porque eu ainda não estou muito habituado com o missal, mas depois eu perguntei ao Igor, o filho da Paty, ele é esperto em rito extraordinário, acólito. Perguntei para ele, ele disse: não, padre, eu não vi que o senhor fez nada de errado. Eu não sei se ele foi bondoso comigo ou se realmente saiu tudo certo, mas foi uma experiência muito bonita. Obviamente não é ainda muito conhecido na igreja esse rito, essa forma, tem pessoas que não gostam, né? Mas para quem gosta e quem quer viver esse momento de intimidade ali eucarístico com Jesus, é um rito muito bonito e a gente pôde celebrar nesse final de semana, nesse rito, foi uma graça para mim também. Fora isso, as atividades, digamos, ordinárias de direção espiritual, de missas, mas que não teve nada de anormal a mais dentro dessa minha semana. É o rito de sempre da igreja, o rito que pois, por séculos esteve na igreja presente, pois, assim como temos também outros ritos de Santo Ambrósio, rito bizantino e outras realidades dentro da própria igreja, pois é um rito mais que a igreja oferece para o encontro, para celebrar o sacrifício do Senhor. Talvez aí pois, tem toda uma discussão sobre a profundidade, a qualidade de cada rito, mas é um rito que a igreja oferece para o nosso encontro com Deus, né? Eu também já tinha comentado que eu já estou celebrando também, agora para próximo mês talvez, ou maio também vou estar ajudando na Capela da Glória, pois uma vez ao mês, no domingo, está oferecendo também o Santo Sacrifício aí da Santa Missa, também para o povo de Deus, se Deus quiser, podendo reabrir um pouco essas realidades. Minha semana foi, pois, durante os dias da semana foi mais ou menos muito parecido, né? As visitas às famílias, organização um pouco das atividades, e depois no fim de semana, pois foi aquela quebra de braço em relação à Santa Missa, pois em Curitiba foi fechada novamente as igrejas, né? Como a maioria de vocês devem saber, e pois tinha bastante gente procurando a Santa Missa, e pois não tínhamos onde celebrar, não foi possível celebrar por aqui, pelo seminário, na capela do colégio, então tivemos que buscar outro lugar. Então fomos para outra diocese, fomos para a diocese de Araucária, de São José dos Pinhais, aí em um campo aberto, tivemos nossa celebração. Não eram muitas pessoas, umas 30, 40 pessoas, mas era um campo aberto, com todo o espaço necessário, toda a distância necessária para poder ter uma celebração mais digna possível, né? E foi bonito, e eu comentei no final, né? Como já repetimos tanto aqui, são essas famílias católicas que vão fazer a diferença na igreja. Eu recomendava e falava para essas famílias que elas são os protagonistas de poder exigir e pedir dos seus párocos, dos seus bispos, a realidade do sacramento, né? Da confissão, da Eucaristia, a formação, a direção espiritual. Na medida que essas famílias vivam santamente e exijam essa santidade, pois de nós, sacerdotes, que nos fizemos sacerdotes para as almas, para os demais, também vamos ter que nos exigir mais santidade, exigir mais generosidade, mais entrega, e que pois seja uma realidade também para todos os sacerdotes aí da nossa igreja. E a gente não pode, né? Desculpa, padre, a gente não pode negar o sacramento, né? Então, seja aquela celebração de rito extraordinário que as pessoas pedem, nós como pastores dizemos, olha, sim, se está permitido pela igreja, nós acedemos. Agora as igrejas estão fechadas, as pessoas estão pedindo sacramentos, nós acedemos, né? Obviamente, se não pode em Curitiba, vamos em outro lugar. Eu em Joinville celebrei, ali não está fechado ainda, então, e vamos rezar para que não feche. Mas o mais bonito de toda essa nossa realidade que estamos vivendo é que as pessoas estão buscando Deus e buscando o sacramento, e espero que nós, padres, pastores, possamos, né, aceder e tornar mais acessível essa presença de Deus na vida das pessoas nesse momento que mais elas precisam. Mas vamos deixar então um pouquinho já para o nosso convidado especial, porque quase não falou ainda, mas agora o programa é todo dele. Então, Padre René, Diácono René, conta para nós um pouquinho, René de Jesus Gomes, que faz aniversário no dia 25 de dezembro, por isso Jesus, René de Jesus Gomes. Mas conta para a gente um pouquinho
do processo que você está, qual é o seu trabalho, e depois o tema é todo seu. Bom, obrigado, Padre Felipe. Então, eu sou o diácono René de Jesus Gomes. Vocês provavelmente já perceberam do sotaque que fala um pouco estranho. Isso é porque eu sou mexicano, sou legionário também como o Padre Renan, Padre Felipe. E, bom, eu estou no Brasil há 1 ano e meio. E o foco do meu trabalho são os adolescentes, né? É uma paixão que eu tenho no meu coração, porque os nossos queridos adolescentes são o nosso futuro, né? Então, atualmente eu estou também lá na Diocese de Joinville, moro com o Padre Renan, eu vejo o Padre Renan todos os dias. Me aguenta lá de vez em quando. É mútuo. Sempre. A gente se aguenta mutuamente, né? E junto conosco está o Padre Martim também. E eu vou ser ordenado padre, Deus querendo, e se eu me comporto no final deste ano, se Deus quiser, né? Por questões de pandemia e assim, ainda não temos a data. Esperamos que possamos convidar um pouco dos nossos ouvintes do Católico Você Sabia, talvez não todos para não aglomerar, mas certamente alguns aí. Com certeza está todo mundo muito convidado, né? Tomara que para essa época já a pandemia tenha descido um pouco. Sim. Bom, gente, o tema de hoje, eu queria começar com 2 frases, tá? Duas frases. A primeira... Bom, antes, vamos falar sobre adolescentes, porque isso é minha paixão. Eu, como o Padre Felipe falou, estou nas redes sociais, né? Estou no TikTok. Eu fui um dos primeiros TikTokers católicos do Brasil, mesmo sendo mexicano. Atualmente a conta está com 577 mil seguidores. No Instagram temos, graças a Deus, 12 mil seguidores, né? Então, um pouco esse mundo dos adolescentes eu mais ou menos conheço. Mas hoje eu quero falar sobre as 10 necessidades dos nossos adolescentes, né? Porque o adolescente, eu gosto de falar que é um bicho esquisito, é um bicho muito estranho. O Padre Renan pode com certeza confirmar, porque ele também faz o trabalho vocacional com os adolescentes, né? Bom, as 2 frases que vão guiar a nossa reflexão, a primeira, vou ler primeiro para vocês escutar a frase e tentar me dizer quando ou quem escreveu, né? A frase é a seguinte: os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo todo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedades como enfeites estranhos, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Padre Felipe, Padre Renan, não sei se vocês conhecem essa frase. Eu já conheço o texto, ainda mais que eu vi também no seu celular, mas já conheço o texto já. Eu não sei se eu vi nesse e-book. Tem circulado muito por aí pelas redes sociais essa frase aí. Então, isso parece uma descrição muito atual dos nossos jovens, nossos adolescentes. De fato, é uma frase de Sócrates, né? Que ele escreveu no ano 470, por ali, mais ou menos antes de Cristo. Quer dizer que os nossos adolescentes jovens, gente, é normal que eles sejam como são. Mas o que queremos nessa reflexão de hoje? Tentar entender por que eles são, quais são as necessidades e, sobretudo, como ajudar, tá? Então, a segunda frase que é o marco do nosso pensamento, que vai nos ensinar estas 10 necessidades, é uma frase de São João Paulo II, na encíclica Redemptor Hominis, né? Que é Cristo quem revela o homem ao homem. Tá? Nesta conversa vou tocar alguns temas muito superficialmente de psicologia, de fisiologia, tá? Mas o contexto é esse: Cristo revela o homem ao homem. Ou seja, Cristo vai revelar aos nossos adolescentes quem eles são, ok? Então, vamos começar diretamente já com as 10 necessidades. Também Padre Renan, Padre Felipe, se querem colocar, falar alguma coisa, perguntar ou aumentar com as experiências tão ricas deles, podem com toda certeza, tá? Então, primeira necessidade que todo adolescente tem, que é a necessidade de compreender ele mesmo, de se compreender, é ser entendido. Quem eu sou? Por que a adolescência é tão complicada? Porque todas as seguranças da criança, de um momento para outro, praticamente, quase instantaneamente, mudam. Ele não é mais criança, mas ainda não é adulto.
né? Para algumas coisas ainda é criança, para outras é um moço, e os pais tratam ele como criança em coisas que ele quer ser tratado como moço, e é tratado como moço em coisas que ele quer ser tratado como criança. Então, é essa identidade que está mudando. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha existência? Né? E negar isso, tratar os nossos adolescentes sem levar isso em conta, é muito limitante para a formação deles. De fato, não sei se vocês lembram, aquela frase do Beato Carlos Acutis, que todos nascem como originais, mas tristemente acabam morrendo como fotocópias. Carlos Acutis, com a sua idade tão nova, entendeu esse princípio. E, de fato, conversando com adolescentes católicos aqui pelo Brasil, uma das frases que eles gostam muito do Beato Carlos Acutis é essa ali, porque eles também querem ser originais. Vamos conversar mais sobre isso um pouco mais para frente. Segunda necessidade, que é muito óbvia, é a necessidade de ser amigo e uma necessidade de ter amigos, ou seja, amigos de verdade. Qual é o fundo desta necessidade? A necessidade de ser eles mesmos. Né? Um amigo, uma pessoa de confiança com quem eu não preciso atuar. Porque como o adolescente está buscando quem ele é, quando encontra um amigo, é aquela pessoa de confiança com quem eu sou. Né? E você me aceita como eu sou. Por isso que a amizade é tão importante. Agora, não estou dizendo para os pais que estão me escutando, deixa teu filho ter todos os amigos que ele quer. Não é isso, gente. Seria errado, seria uma irresponsabilidade. Mas saibam que esse desejo está ali, né? E que é uma força bem forte no atuar do adolescente. Então, ao invés de cortar as amizades, temos que fazer um esforço também como igreja de fomentar amizades que vão ajudar nessa identidade cristã católica. E que o adolescente veja aquelas amizades como verdadeiras, como ele quem escolhe. Terceira necessidade. Né? Aqui, um pouco mais para frente, vou dar alguns exemplos concretos de pessoas que têm me escrevido nas redes sociais. Mas esta necessidade é, em certo sentido, um pouco essa necessidade de identidade em base ao meu grupo, né? É um pouco assim, o grupo que me dá identidade. Mas Diácono, você está falando que a identidade dos nossos adolescentes é tão vazia que vai depender do grupo? Não. Estou falando que parte dessa afirmação que o adolescente busca vem do grupo. E não podemos, né, aquela famosa frase, né, se teu amigo pula da ponte, você vai pular também. Tristemente, os nossos adolescentes, seu grupo de adolescentes, seu grupo de amigos pula da ponte, eles vão pular da ponte. Tá? É uma força que está dentro da psicologia deles. Por quê? Porque estão buscando lugar. E, sobretudo, estão buscando qual é o meu lugar? A necessidade de ser parte de algo maior. Né? Para eles, não basta a nossa rotina de adultos de acordar, ir para a escola, voltar, almoçar, fazer tarefas e acabou o dia e repetir por 5 dias, final de semana. Para eles não basta isso. Eles querem se sentir parte de algo maior. Querem um pouco ser super-heróis. Né? Então, eu acho que por isso, não é o único motivo, mas por isso é que a pertença a movimentos maiores, como seja ser católico, seja ser parte de um grupo de jovens, parte de alguma ONG, ou, tristemente também, como ser feminista, apoiar os grupos LGBT, virar vegano, ser até terraplanista, gente, até isso pode acontecer. Não é pela doutrina em si mesma, quanto pelo vazio que existe por ser parte de uma coisa maior. Então, quando os nossos adolescentes falam, não, é que eu sou parte da comunidade LGBT, na verdade o que eles estão no fundo falando é, eu não consigo me aceitar como eu sou. Eu preciso desta comunidade para me ajudar a entender quem eu sou. Tá? Então, aqui não estou dando a solução, o que fazer, como posso ajudar meu filho que se identifica como LGBT. Isso seria um tema bem maior para outra palestra, né, para outra formação, para outro bate-papo, mas pelo menos entender por que eles gostam e por que eles são parte desses movimentos. Né?
Quarta pergunta, quarta necessidade que os adolescentes têm é por que me importo com o que os outros pensam de mim? Ou seja, é a necessidade de querer e de ser querido. É aqui, neste momento, que começam a descobrir que existe outro sexo. Aqui, quando começam a ter 12, 13, tenho visto alguns casos com 11, né? Mas é aqui que descobrem, olha, eu sou menino, ela é menina. Olha, ela gosta de mim. Opa, eu posso gostar dela. Só que isso é quase instintivo no adolescente. Ele não vai verbalizar. Não esperem do seu filho de 13 anos falar: mãe, eu tenho uma carência afetiva que sinto que a Maria pode preencher a mim. Não, ele simplesmente vai atuar dessa forma. É muito instintual, muito instinto que vocês vão ver e que vocês veem nos filhos adolescentes, né? Então, essa necessidade de ser querido e querer as outras pessoas também começa a emergir, né? É um pouco o despertar também de toda a parte afetiva. E, como consequência, temos a quinta necessidade do adolescente, que é a necessidade de entender a própria sexualidade. Né? Além, porque essa necessidade vai além das mudanças físicas e hormonais. Né? Aqui, o adolescente descobre sensações novas que o atraem, né? Que acham muito atraente, que gostam dessas sensações, mas que também confundem. Né? É aqui também que começa a existir uma consciência moral neste campo. Consciência moral que no campo da sexualidade há consequências, há um sentido. Né? E é por isso importante que quando o adolescente começa a expressar estes temas, ou começamos a ver comportamentos relacionados com este tema, os pais e os educadores, e aqui estou falando também para catequistas, não tenham medo de falar destes temas. Né? Obviamente, a responsabilidade primária sobre estes temas é dos pais, pai e mãe. Né? Vocês não podem pensar que, meu filho já foi para a escola, leu uns livros, ele já sabe. Não, ele não sabe. Né? Porque o que ele não aprende em casa e não aprende com os educadores, aprende na internet. Assim de simples. E as respostas que ele vai achar não são as melhores. Né? Neste campo, pelo menos. De fato, essa necessidade de entender a própria sexualidade, vou ler aqui nos próximos pontos, vou ler mensagens que eu tenho recebido nas redes sociais. Aqui é de uma menina de 12 anos, que me chegou faz 15 dias. Então, meus pais, ela começa, né? Vou fazer 12 anos agora. Então, meus pais são milicrentes. Eu queria cortar meu cabelo igual que do homem. E, sabe, um corte pixie. Até que meu pai quase me bateu por isso. Também sou lésbica não assumida. Minha mãe atua com raiva por isso. E aqui, obviamente, não é que a menina, que os meninos são homossexuais ou bissexuais, é que toda essa identidade sexual está acordando. E quando existe um vazio neste tema nas famílias, e começam a sentir diferentes atrações, imediatamente o que a cultura fala é: você é bissexual, você é gay, você é trans. Porque falta o espaço dos pais, pai e mãe que assumem. E não podemos ser tão ingênuos de pensar que este tema vai começar quando ele tenha 14, 16. Não, gente. Na sociedade em que vivemos, eu vejo com muita frequência mensagens como esta menina que se declara bio. Essa aqui se declara lésbica, com 12 anos. É muito comum, muito, muito comum. Então, é uma necessidade que eles têm de entender a própria sexualidade e precisam dos pais. Sexta necessidade, que para tentar não falar muito, né? Porque já vou roubar o tempo do pai Renan, Padre Felipe. Não, é tudo só para você hoje. Pode aproveitar, estamos quase chegando na metade. Então, a sexta necessidade é uma necessidade que os pais vão me matar. Né? Vão falar: não, Diácono, não concordo com isso. Como é possível? Bom, sexta necessidade é a necessidade de se divertir, desfrutar a vida, encher o tempo com alguma pessoa ou com alguma coisa. Né? Agora, neste período, não estou falando que a diversão seja essencial, mas estou falando que a diversão é
parte da existência do adolescente. Por quê? Porque esta diversão, na verdade, é fruto da búsqueda da felicidade do ser humano. Tá? Um adolescente que não busca se divertir, que não busca ter alguma forma de entretenimento, é preocupante. Né? Geralmente está ligado a eventos de depressão ou até eventos de abuso. Né? Mas o adolescente busca esta diversão porque está buscando a felicidade. E de fato, neste período, eles confundem muito o entretenimento, diversão, com estar feliz. Se eu estou entretenido, se eu tenho diversão agora, se estou descendo uma montanha na bicicleta a 100 km por hora, estou feliz. Né? Se estou entediado, não estou feliz. Eles buscam planos diferentes, experiências únicas e até arriscadas. Né? Todo mundo sabe que, particularmente para menino, né, o maior perigo para eles mesmos são eles mesmos. Né? Então, isso tem uma consequência que a nossa sociedade, o nosso contexto cultural enfatiza bastante mais, muito mais, que é, eles chegam a ser escravos do eu gosto, eu não gosto. Né? Eu gosto de fazer isso, porém eu faço. Trabalhar em casa, eu não gosto, portanto não o faço. Né? Escovar a minha casa, limpar, passar o pano, não me dá aquela sensação de adrenalina. Portanto, não gosto, portanto, não o faço. E aqui é o papel do educador. Mostrar para eles que a vida vai além da diversão, vai além do divertimento, mas não demonizando a diversão, porque isso é um erro que eu vejo nos pais quando eles vêm. Faz pouco eu fui numa casa, foi muito engraçado porque parecia um juízo. Estava a mãe à minha esquerda, a menina à minha direita e o pai na minha frente. E do nada começou a mãe com uma série de acusações. Ela faz isso, por isso. E todo o tempo era demonizando o entretenimento. E coitada menina, parecia que estava num juízo, né? Tentando justificar por que ela fazia todas essas coisas. Então, não, gente, demonizar a diversão, o entretenimento não é correto. O que é correto é canalizar, levar essa potencialidade para que seja produtivo e mostrar para eles que não é o único caminho de viver, né, para viver. Então, de fato, por uma parte eles vão fugir do esforço, do trabalho, ao mesmo tempo é muito interessante, porque por uma parte fugem do trabalho, do esforço, e por outra parte é a idade dos grandíssimos ideais. Que isso é incrível, né? Os nossos adolescentes têm sonhos de super-herói. Né? De fato, eu entrei no seminário quando tinha 13 anos. E a coisa que me convenceu nessa idade para ser padre, ou pelo menos para sentir o chamado, era que eu sentia que Cristo, aos meus 13 anos, me dizia: preciso das tuas mãos para mudar o mundo. E quem tem filho adolescente sabe que os adolescentes querem mudar o mundo, querem fazer uma coisa grande. Mas, tristemente, um pouco a preguiça, um pouco esse desejo de diversão atrapalha. Deixa eu só colocar aqui uma percepção minha disso que que o Diácono René falava agora, de se divertir. Como a gente está percebendo na pandemia, tristemente nesse tema de pandemia, as aulas estão sendo online. E não é que não todas as escolas têm o que nós temos aqui no seminário, por exemplo, com adolescentes, né, que é aula online, porém é aula. Então o professor faz uma chamada de vídeo e o aluno está interagindo com o professor. Muitas vezes o que está acontecendo é que eles estão mandando o trabalho. Né? Claro, quem é professor sabe também que está no momento de luta nesses tempos, mas assim, os professores estão mandando o trabalho e o adolescente vai e tem que fazer o trabalho. Então a gente percebe, eu percebo pelo menos, né, eu sou o diácono, o padre, como nós estamos, na minha visão, pulando etapas, né? O que eu chamo de queimar etapas. O adolescente de hoje ele já não tem tempo para se divertir, ele tem aulas, trabalho, cursos, aula de inglês, e eu pergunto, tá, mas quando você vai brincar? Não dá tempo, eu estou cansado porque eu tenho que estudar, tenho que fazer minhas tarefas, tenho que fazer. Então eu digo, meu Deus, mas você está vivendo já como um adulto?
né? Então ele precisa desse tempo para se divertir também, porque um adolescente, e particularmente eu tenho visto nesse tempo de pandemia, que eles estão sobrecarregados. Então, diversão não significa deixar o celular para ele, deixar que ele faça o que ele quiser no celular, no videogame. Mas diversão significa, o padre Felipe apresentou um episódio aqui para nós, o Católico Se Sabia, sobre o Homo Ludens, né? Assim em latim, para ficar bem enfático, né? Homo Ludens, ou Ludens. O homem que joga, ludens. Então, olha o galo cantando já. Isso na minha fala o galo começa a cantar. Já tá craque com o galo. Estou entusiasmado. É uma necessidade do homem esse dedicar tempo um pouco ao que a gente falava do ócio bem entendido, né? Do tempo do espírito, da diversão, etc. Mas eu sinto que nesses tempos nossos adolescentes estão sobrecarregados e estamos tirando essa sexta necessidade que o diácono falava, né? Sexta, que é se divertir. Então também uma constatação que eu tenho visto nesses tempos de pandemia particularmente. É importante o que o Padre Renan fala, porque quando o adolescente não tem tempo para se divertir, para de sonhar, né? Para de sonhar, para de ter esses ideais. E, parando de sonhar, não enche a próxima necessidade, a sétima necessidade, que é a pergunta que eles têm: qual é a minha missão? Ele quer se saber importante, né? Quer ser o herói do seu filme, né? Quer ser escutado aqui e agora. Se você quer frustrar um adolescente, escuta ele por 10 segundos, vira as costas, ou fala, tá, e vira as costas. Você vai frustrar, coitado menino, menina, né? Eles querem ser escutados porque acham que tem muito para oferecer, né? No trabalho que eu faço com adolescentes em Joinville, as atividades que temos, o calendário, o roteiro, é decidido com eles. Temos reuniões com os adolescentes. E mamãe me perguntou, não desse grupo, de um outro grupo, me perguntou: por que você não decide tudo sozinho? São adolescentes, eles não têm muito para dar. Eu falei, não pode ser assim. O adolescente precisa de ser escutado, porque sendo escutado sabe que pode contribuir, tá? E está buscando a própria missão. Deixa eu ler aqui para vocês uma mensagem, uma conversa que eu tive com uma menina que se chama Luana, aqui de Curitiba. Ela agora tem 18 anos. Né? Começamos a conversar um ano passado. Ela é uma menina que tem fibrose cística. Né? Bom, existe um filme meio romântico, meio estranho sobre essa doença. E ela me mandou essa mensagem. Né? Eu parabenizo ela pelo seu aniversário, parabéns pela tua missão, porque ela está fazendo toda uma campanha de conscientização sobre doenças estranhas e sobre o capacitismo. O capacitismo é essa mentalidade de você tem uma doença estranha, ai, coitado, você está sofrendo muito, eu tenho compaixão de você. E a missão dela ela vê como a missão própria, acabar com esse capacitismo e dar mais visibilidade, mais inclusão a estas pessoas. Então eu falei, parabéns por isso. E ela me respondeu o seguinte: aos pouquinhos vou conscientizando as pessoas sobre fibrose cística. Fico muito feliz porque recebo várias mensagens falando que ajudei. Sinto a missão cumprida. Isso é uma menina de 17 anos, uma adolescente, na verdade. Então, este fato de querer ser parte de uma missão é essencial. O adolescente não vai ser feliz só escovando a casa, só limpando o seu quarto. Ele quer um ideal. É ali que temos que ajudar o adolescente, né? Que tendo ideais não tira o fato de viver na vida prática. Ok? Oitava necessidade, já quase acabamos, Pai Felipe, vamos lá. Estamos em tempo. Oitava necessidade, o adolescente precisa de modelos de vida. Muitos pais, muitas mães me perguntam, diácono, por que o Felipe Neto tem tanto seguidor? Ou mães me perguntam, por que a Kéfera Buchmann é tão influente na vida dos nossos adolescentes? Porque são modelos. Não são modelos de vida, não são modelos de virtude, mas são modelo. Estão preenchendo esse vazio, esse espaço que o coração do adolescente tem sobre ou de buscar modelos. E aqui um pouco um erro da nossa igreja, eu acho, que temos
temos uma falta, ou temos uma necessidade grande de mostrar mais modelos de vida. É uma igreja que talvez está muito preocupada pela operação, pela gestão e pouco pelas pessoas. Então, existem pessoas que são modelos para os nossos cristãos, para os nossos adolescentes. Vou ler aqui para vocês uma outra mensagem que me chegou de uma jovem. Bom, é jovem, tem 15 anos. Tem 15 ou 13 anos, agora não me lembro, né? Sobre esta realidade dos modelos. Ela estava me comentando sobre Carlos Acutis, né? Diácono. Eu estou impactada com a vida desse menino. Ele é o exemplo perfeito de que ainda podemos ser santos hoje. Ainda há caminho para isso. Ele é 4 anos mais velho que eu. Um jovem como a gente, que usava moletom, jeans, tênis, Nike, mas viveu o extraordinário no ordinário. Mostrou e viveu o seu na própria situação de vida. Eu me pergunto, o que eu estou fazendo da minha vida? Gente, os nossos adolescentes têm ressonância, eles percebem os grandes modelos. Não tenhamos medo de mostrar grandes ideais para eles. No caso do Carlos Acutis, eu acho que foi uma coisa genial do Papa aprovar a sua beatificação, porque precisamos desses modelos. Número 9. O adolescente precisa compreender a realidade ao seu nível. São muitas mensagens, né? Eu por semana recebo no direct, seja particularmente no Instagram, 10, 15, 20 mensagens por semana de adolescentes que têm muitas perguntas. Geralmente são perguntas sobre ou sexualidade, moralidade, Deus existe, se Deus existe porque existe o mal, o meu cachorrinho vai pro céu. E o adolescente está buscando entender essas realidades. Tá? Vou dar 2 exemplos dos adolescentes que buscam entender essas realidades. A primeira vem de um rapaz que pergunta o seguinte: padre, tenho uma pergunta. Às vezes eles me chamam de padre, tá? Não estou me promocionando como padre, tá? Ninguém precisa fazer denúncia aqui. Você pensa que quando formos para o céu as pessoas vão se reconhecer? As pessoas vão poder ter relações no céu? Tenho essas dúvidas desde pequeno. Sei que ninguém sabe como exatamente é o paraíso, mas só de saber esse pensamento, saber meu pensamento, saber o pensamento do diácono, me ajudaria muito. Isso é o primeiro. E a segunda pergunta que eu achei também até um pouco engraçada, benção, diácono. Gostaria de lhe perguntar se os habitantes da Coreia do Norte, por exemplo, vão para o céu, pois lá o governo proíbe ser cristão. São perguntas que o adolescente tem. E nós, como pais, como formadores, como educadores, temos que ter a capacidade de explicar esses temas complicados no nível deles, né? Para mim, uma das perguntas que eu tenho muito medo quando um adolescente me faz é a pergunta de: padre, será que meu cachorro vai para o céu? Por quê? Porque doutrinalmente e filosoficamente sabemos que os animais têm uma existência finita, acaba, morreu, tristeza, mas está. Mas depois, um adolescente que é fraco emotivamente, que não está preparado para receber essa resposta, como você explica essa realidade para ele? E, sobretudo, se estamos querendo falar no seu nível, como vou explicar essa realidade para que ele possa compreender e não se afastar da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e não comece a buscar coisas estranhas na internet? Então, é por isso que, pelo menos para mim, essa pergunta é bem complicada de explicar. Tá? Existe uma resposta, existe uma forma, mas é complicada. E por último, a mais importante, e aqui encerramos o círculo, né? Precisa descobrir um novo relacionamento com Deus. Por quê? Porque o seu relacionamento até agora com Deus, com a igreja, com as realidades espirituais, era o relacionamento de uma criança. Ele acreditava em Deus porque o pai e a mãe ensinaram para acreditar em Deus. Na adolescência, um problema que acontece muito é que mudam muitas coisas. Ele está crescendo, está amadurecendo, mas este relacionamento com Deus fica no nível de ir na igreja, acender a velinha, sabe, aquela vela, acender, ligar, deixar
duas moedas, num conteúdo de catequese muito básico. Ele está buscando, como vimos no momento anterior, buscando entender todo no seu nível. Então, também está buscando entender a Deus como adolescente. Isso quer dizer, né, que o seu relacionamento com Deus tem que ser razonado, tem que ter uma coisa de razão. Não podemos mais dizer só, sabe, isso é assim porque é assim, acabou, não me pergunta mais, menina, né? Sai daqui, moleque. Que eu já escutei mães falando, padre, diácono, meu filho faz muitas perguntas, enche o saco. Senhora, paciência, seu filho é adolescente, está buscando entender, está buscando ter uma fé de razão, como razão, experiencial, que nasce da experiência, ou seja, que não é eu acredito porque meu pai falou que é bom acreditar, mas eu acredito porque eu já fiz uma missão, já fiz missões, já fiz adoração. Eu acredito porque fui ajudar as pessoas na rua. Eu acredito porque sou coroinha. Eu acredito porque eu sou coordenador do grupo de crianças. É uma fé que tem que ser experiencial, tem que ser feita experiência. Do contrário, não vai ficar. E por último, uma fé que é atraente. E aqui, um desafio para os catequistas. Né? Tenhamos a coragem de ir além dos métodos, ir além do livro, ir além do programinha da paróquia, gente, de fazer uma fé que seja atraente para eles. Que não significa dar uma fé como o mundo quer, né? Que não significa dar uma fé como entretenimento, não. Uma fé que responde, que é uma resposta às perguntas fundamentais e existenciais dos nossos adolescentes. Né? E como já vimos nos pontos anteriores, eles têm essa capacidade. Né? De fato, uma outra adolescente uma vez me escreveu, dentro desta búsqueda de Deus, né? E mesmo não frequentando igreja nenhuma há um ano e alguns meses, eu creio em Deus e tudo, mas, no entanto, não sei como me encaixar ou até mesmo se devo voltar a frequentar, já que, sinceramente, não sei a minha religião certa. Já frequentei igreja católica, testemunha de Jeová, igreja batista, e em todas me sinto certa, mas errada. E por último ela coloca, desculpa o textão, né? Porque eles também, quando desabafam. Né? Então, essa necessidade de buscar a Deus está presente no nosso adolescente. É a nossa responsabilidade oferecer uma resposta que enche, que é atraente, que é razonável. Né? Então, eu espero que esses pontos possam ajudar os pais, educadores, catequistas a atingir melhor os nossos adolescentes. Que maravilha, não? Agradeço muito o grande diácono René Gomes, eu agradeço pela sua disponibilidade, pelo seu esforço, empenho de poder preparar esse programa. E realmente é isso, né? Nós desde o início falávamos que a ideia do nosso podcast é poder ajudar você católico, que talvez não sabia, para que possa, a partir de agora, estar sabendo alguma ideia a mais, ter alguma ideia a mais para viver mais plenamente, né, o seu catolicismo, a sua fé, e de modo especial para os pais. Realmente, no nosso trabalho cotidiano, nós três, eu trabalho mais com jovens, que a realidade talvez é até um pouco mais profunda e talvez mais difícil, desde um ponto de vista, mas é a realidade que todos os dias nos enfrentamos. Nós trabalhando com as famílias, né, muitas com crianças pequenas, pré-adolescentes, quase começando a adolescência, e é uma realidade que vão viver, vão experimentar, né? Ou talvez vocês que escutam, que são avós, são tios, já passaram por essa realidade, talvez podem identificar essa realidade, ou que, como o diácono falou, são catequistas, pode ajudar diretamente nessa formação de ir ao encontro das necessidades dos adolescentes. O nosso trabalho é poder formá-los a experimentar, a conhecer, a poder realmente entender a fé e sentir realmente profundamente atraído pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, por essa experiência de um Senhor que nos move, que nos transforma, que nos salva. E é isso que vamos ver também, daqui pouco mais de 2 semanas, já
Em 2 domingos mais, temos domingo de Ramos, já entramos de cheio na Semana Santa e queremos viver também essa experiência desse amor de Deus que nos transforma, que nos levanta e que pois nos conduz cada vez mais a experimentar a grandeza do seu amor. Muito bem, muito obrigado, diácono, de nossa parte também. A gente sabe que cada uma dessas necessidades que você colocava cabe tranquilamente em um programa, né? Então a gente podia aprofundar muito mais, mas por questão de tempo fica aí essas 10 necessidades que com certeza cada pai, cada mãe pode mandar seu comentário, sua sugestão de temas, suas dúvidas, até para a gente poder atender mais essa necessidade. A gente que trabalha nesse ambiente sabe que é uma necessidade muito grande também. Nossos pais não estão sabendo como conectar mais com os adolescentes dessa era digital, dessa era virtual. Então, também conte conosco nesse sentido. E, particularmente, o fato de saber que o adolescente tem uma missão e que tem que descobrir a sua missão, eu acho que é muito importante que nós, pelo menos de minha parte, termine eu essa fala, fazendo um convite também aos pais, aos catequistas, aos professores, né, a confiar nos adolescentes, a ter esperança nesse mundo dos adolescentes. Eu acho que essa fala, o adolescente de hoje está perdido, é uma fala de todos os tempos, né? Uma fala de todos os tempos porque é uma fase de transformação, uma fase de novos descobrimentos na vida, né? Essa adolescência. Porém, nós temos que ter esperança, é o futuro da nossa sociedade, é o futuro do nosso mundo, é o futuro da nossa igreja e, portanto, ter esperança significa que essa fase, bem educada e bem informada, vai ser realmente a base da nossa sociedade futura. Então, fica aqui o convite como conclusão de minha parte também nesse dia, de renovar essa esperança e renovar essa confiança nos nossos adolescentes que estão também precisando de modelos, como o diácono bem falava. Provavelmente o primeiro modelo que ele vai ter é o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, seus tios, seus irmãos, seus catequistas, seus professores. Então você, ouvinte do Catalucas e Sabia, está convidado também a renovar essa confiança e ser você mesmo um modelo desses adolescentes que temos encomendado a nossa missão. Não sei se vocês têm um alô, Diácono René, Padre Renan, tem algum alô aí para alguém aí que quer mandar? Realmente não tinha pensado nisso. Eu simplesmente, se alguém me conhece das redes sociais, oi, tudo bem? Eu vou aproveitar o espacinho que o Padre deu. Se querem saber mais do trabalho que fazemos com os adolescentes, podem me seguir nas minhas redes sociais. Estou como @RenatosLC, @RenatosLC no Facebook, no Instagram, no TikTok. E também tudo o que eu falei aqui sobre os adolescentes, necessidades, é fruto do trabalho que fazemos com a organização internacional que se chama ESID, Movimento Católico para Adolescentes. Então, se alguém tiver dúvidas, quiser conhecer mais sobre o movimento, pode me escrever também pelo direct. Dentro do movimento do nosso reino, pois, do Reino Cristo, que participamos junto à Federação do Reino Cristo, pois é a parte do movimento que se dedica à formação dos adolescentes, é o ESID. Então, pois, mais informações e querendo conhecer mais, pois pode buscar aí também diretamente o Padre René, que certamente vai poder ajudar muito. Eu já parto daqui, já vou correndo para celebrar minha missa. Já chegaram aqui um casal e uma família que vieram aqui, pois mando meu alô para eles também, mas vamos escutar depois. Mas vamos celebrar e pois tenho presente também a cada um de vocês nas minhas orações. Deus abençoe muito, pois, e até a próxima com o Católico Se Sabia. Um abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado, tchau, tchau.